se preparem, porque na madrugada agora de quinta para sexta-feira, é isso que vocês vão ver acontecendo no céu. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Sim, corram para as montanhas para ter uma visão privilegiada desse fenômeno, pessoal, que a gente conhece como lua de sangue, lua sangrenta, né? Mas na verdade é o eclipse lunar total. E o legal é que a gente vai ter uma visão muito privilegiada em todas as Américas, né? Ou seja, aqui no Brasil, então, por exemplo... dessa vez é pra gente aqui. É pra gente. A gente vai ver a lua ficando completamente vermelha. Eu arrisco dizer que de fato vai ficar vermelha. Isso por quê? Por que eu tô arriscando dizer? Não é sempre que o eclipse lunar total ganha uma lua tão avermelhada, tá? Às vezes pode a gente ter uma lua completamente escura, negra mesmo. Mas é um evento muito, muito raro quando isso acontece. Eu acredito que vai ficar avermelhada como uma lua de sangue mesmo. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E sabe uma coisa interessante, Cris? Tá bombando na internet, tá bombando muito esse vídeo aqui desse OVNI. E não só, tá? OVNIs em formação triangular. Os vídeos são reais, tá? Esse é bem estranho mesmo. Já adianto pra vocês, é bem estranho, mas se vocês verem isso aqui nos céus, pode ser que exista uma explicação. Vamos tentar palpitar aqui com vocês. Inclusive, tentar saber a opinião de vocês também. Vocês já viram alguma coisa parecida com isso nos céus? E tem também vídeo de OVNIs em formação triangular, que é simplesmente bizarro. Não tem explicação, já adianto pra vocês, tá? Mas, voltando aqui tá o mapa. Nesse mapa, a gente consegue ver quem vai ter a visão mais privilegiada para observar esse eclipse. Essa região central aqui que vocês estão vendo, vão conseguir ver o eclipse do início ao fim, bem próximo ali da meia-noite, né? Inclusive com a lua de sangue acontecendo próximo da meia-noite, entre os dias 13 e 14, tá? Então repara que o Brasil tá aqui. Por que tá nessa área aqui o Brasil? Quer dizer que nem todo mundo do Brasil vai conseguir ver? Não, aí que tá, calma. Isso aqui significa que o eclipse no Brasil ele vai acontecer bem no alto da madrugada, já quando a lua ela vai estar indo ali, se pondo na direção oeste. Então, para quem tá aqui nessa área aqui, ó, nessa faixa, o eclipse ele acontece no início da noite do dia 13. Para quem tá aqui, vai ser bem próximo da meia-noite, né? Ou seja, quem estiver aqui na Califórnia, por exemplo, bem na virada de 13 para 14, né? Lá para umas 10 da noite, até umas 2 da manhã, alguma coisa assim. E quem estiver aqui, ó, nessa região, vai acontecer após a meia-noite. Então, não que você não consiga ver o eclipse de uma forma total, você vai conseguir observar, só que vai ser na madrugada. A gente vai ter live aqui, já vou deixar aqui no card, inclusive, já corre lá, já clica em curtir, já ativa o lembrete, já compartilha, porque a gente vai estar aqui ao vivo observando. Observando o quê? Isso aqui, ó. Olha o que vai acontecer, tá? Eu já vou passando os horários pra vocês, inclusive, porque vai ser agora, né, como eu disse, de quinta pra sexta-feira, um eclipse magnífico pra gente conseguir observar. E só pra reforçar, quinta pra sexta, que dia vai ser? Vai dia ser de número mesmo. 13 pra 14, tá? 13 pra 14 agora. Isso. 13 pra 14 de março. Então vamos lá, ó. Começa o eclipse penumbral. O que é o eclipse penumbral? É quando a lua ela começa a perder um pouco do brilho dela. Nesse momento a gente não consegue notar muita coisa. É isso aqui, ó. Ó, isso aqui acontecendo. Começa meia-noite e 57 pelo horário de Brasília, tá? E aí, ó, quando for 2h09, o eclipse parcial começa, que é isso aqui, ó. Agora, 2h09 da madrugada. No caso, já de sexta-feira, tá, ó. Aí começa o parcial, a lua começando a ficar escura, e aí ela começa a ganhar um tom mais avermelhado, conforme o horário vai avançando. E o máximo do eclipse, ele vai acontecer às 3h26 da madrugada, 3h30 quase, né? Esse vai ser pra quem gosta da madrugada mesmo, hein? Isso, 3h30 da madrugada e 3h26 pelo horário de Brasília. Aí você, se não tiver no horário de Brasília, é só converter pro seu horário local, tá bom? E aí o máximo acontece às 3h58, né? Ou seja, quando tá bem mergulhado aqui na umbra, né, da sombra aqui. E aí é quando a lua pode ficar vermelha, então. Não, a partir daquele momento ela já pode. No total, quando começa o total 3h26, ela já vai estar bem avermelhada. E aí termina 4h30, tá bom? 4h31, mais precisamente, termina. E aí começa a fase parcial de novo, né? O final ali do eclipse já na fase parcial. Ah, Richard, esses horários, como que funciona se eu estiver em outro lugar? Aí que tá. Você só vai converter do horário que eu passei pro seu horário local, no caso, né? Como eu disse, isso aqui, ó, o parcial mesmo, a parte interessante vai ser isso aqui, ó. O parcial começando. O parcial começando vai ser às 2h09 da madrugada pelo horário de Brasília. O horário internacional vai ser 5h09, tá bom? Que é 3 horas pra frente, então
5h09 pelo horário internacional, 2h09 pelo horário de Brasília. Então isso que a gente tem que guardar. A partir das 2 da manhã, a gente 2 já da fica manhã, esperto. Exatamente. De quinta pra sexta, 2 horas da madrugada, fica esperto, olha pra lua, porque é aí que a gente vai ter o melhor acontecendo. E aí às 3h30 a gente vai ter isso. A tão famosa aí, né, lua de sangue. E que dessa vez deve ser de sangue mesmo. Sim, deve ser de sangue mesmo. Por que a gente tem uma lua de sangue pra começar, né? A Boa lua, pergunta. ela fica de sangue. Vocês vão entender nesse videozinho aqui que eu separei pra mostrar pra vocês. Se liga, olha como que acontece um eclipse solar em primeiro lugar, pra vocês entenderem a diferença, porque é bem diferente. O horário de um eclipse solar e o horário de um eclipse lunar é uma coisa completamente diferente. Por quê? Olha aqui no eclipse solar. No eclipse solar, a lua, ela tá na fase nova, ela entra na frente do Sol, de acordo com o nosso ponto de vista daqui da Terra. Olha lá, ó. E ela vai lançando a sombra dela. Então, se você tiver aqui, ó, nesse pontinho preto, pra você tá acontecendo o eclipse solar total. Pra quem tá aqui, ainda não. Então, o horário vai variar completamente dependendo do lugar que você tiver, tá? Então, por exemplo, se pra você que tá nessa região começa, sei lá, 2 da tarde, pra quem tá aqui pode começar só às 2h40 da tarde. Mais ou menos isso, né? Então, varia bastante. Por isso que naquelas transmissões que a gente faz, a gente até tem imagem, não sei de onde lá, já acabou. Isso. Aí vem uma outra, de um outro lugar que tá começando. Ó, pessoal, a totalidade do eclipse solar agora tá acontecendo em tal lugar. Daqui a pouco a gente muda de câmera. Ó, agora tá acontecendo em um outro lugar. E a gente vai tendo várias imagens porque de eclipse solar. Ele vai andando. Ele vai andando. Agora, olha a diferença do eclipse lunar. Olha a diferença. O eclipse lunar, a lua, ela tá do outro lado. Ela tá na fase cheia. Olha lá, ela passou, tá na fase nova. Passou. Quando ela entra na fase cheia, olha o que vai acontecer. Se liga nisso. Ela entra na frente, ela passa pela sombra que a Terra tá projetando. Aqui tá o Sol, né? Desse lado, aqui tá a Terra. Tá passando na frente da sombra. Então, ó, a Lua tá obscurecida aqui. Todo mundo que tá do lado noturno tá vendo ao mesmo tempo. Então não tem essa de que vai percorrendo, dependendo do lugar que você tiver. Não. Aqui, se tá de noite pra você, você vai conseguir ver. Ponto. Tá? Então não importa onde você esteja, é uma coisa que você consegue... Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, você tá aí nos Estados Unidos, em Nova York. A gente vai ver as fases acontecendo ao mesmo tempo, cronometrado. Então, se a gente estiver numa live, por exemplo, mostrando a lua ao mesmo tempo ali, né? Aí não teria essa câmera daqui, câmera de lá. Não vai ter câmera dali, câmera daqui, não. Vai acontecer ao mesmo tempo pra todo mundo. Só que pra você vai ser um horário, pra mim vai ser outro horário. Mas vai acontecer ao mesmo tempo. Diferente do eclipse solar. O eclipse solar, ele não acontece ao mesmo tempo pra todo mundo. Ele vai andando pelo globo, né? Então, essa é a grande diferença. E por que o eclipse lunar, a lua sangrenta, né? Por que aquela lua fica aproveitando de que sangue? Aproveitando que a gente acabou de passar aí pelo carnaval, sim. Então o solar é inclusive, como se fosse... Inclusive eu tô aqui, ó, eu tô aqui de vermelho aqui, ó, em homenagem à lua vermelha. A lua de sangue, que vai ser uma lua de sangue agora, né? Então é que nem um trio elétrico, o eclipse solar é que nem um trio elétrico, ele vai andando. E a lua, o eclipse lunar, ele é que nem um show. Ele acontece ali no palco mesmo. E acabou. Quem viu, quem não viu, não vê mais. E por que fica de sangue? Nesse vídeo da NASA, eles conseguem explicar de uma forma bem legal, né? Aqui a gente tem a atmosfera da Terra. E repara numa coisa. O céu não é azul? Isso porque a dispersão acontece no azul. Depende, em São Paulo às vezes é cinza. Mas olha aqui, ó. O que sobra da luz? Se ele tá filtrando o azul, sobra a luz mais vermelha, mais alaranjada, tanto que o pôr e o nascer do sol são meio alaranjado, meio avermelhado. Isso. Exatamente isso que acontece. Esse alaranjado e avermelhado do pôr e nascer do sol aqui, que tá acontecendo, vai vazar pra essa sombra e ainda chega alguma luz lá na lua, mesmo ela estando completamente dentro da sombra da Terra. Mas o que chega é só esse vermelho do pôr do sol que tá acontecendo em algum lugar. Tá vazando e tá sobrando pra lua, né? Olha que coisa interessante. Mas com esse vídeo ficou bem fácil de entender. Ficou bem fácil de entender, né? Tá ali, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Quem tiver aqui, o céu tá escuro, porque é noite. Quem tiver do outro lado, o céu tá azul, ou deveria estar azul, né? Se não tiver nublado. E quem tá nessa parte aqui, ó, da divisa, o céu não tá avermelhado? Ó, tá sobrando esse avermelhado aqui, ó. Então ele acaba rebatendo lá na lua. Esse é o motivo. E por que nem todo eclipse lunar, ele tem uma lua de sangue? Porque... Por quê? Dependendo, Cris, se a gente tem muita erupção vulcânica, a nossa atmosfera, ela tá muito espessa, digamos assim. Cheia de poeira. Cheia de poeira, né? Muitas partículas. Aí nem o vermelho sobra.
Até o vermelho é absorvido, então não chega nada de fato na Lua. Aí sim a gente tem uma Lua negra, o que é extremamente raro. Digamos que ultimamente não tá difícil da nossa atmosfera ficar bem sujinha. Pode ser que mais pra frente, né, daqui a algumas décadas talvez, a tendência seja de a gente ter eclipses mais escuros, né? Mas isso geralmente acontece quando a gente tem muitas erupções vulcânicas. Não é o caso. Tá tendo algumas? Tá tendo, mas esse nada... No seu palpite, você arrisca dizer que vai ser vermelha. Vai ser vermelha, vai ser sangrenta. Então se preparem, tá? Se preparem aí para o eclipse. Corram para as montanhas, fiquem atentos aos horários. E como eu disse, né? A gente vai ter live, o videozinho eu deixei no card aqui, vou deixar o link aqui na descrição também. Então corre lá, já compartilha, já curte, já ativa a notificação, porque a gente vai estar aqui ao vivo, acompanhando esse belíssimo fenômeno, bom porque, né? Pra quem tiver com o céu ruim, que provavelmente em São Paulo vai estar, porque sempre que tem evento fica ruim o céu. Fica. Corre aqui pra nossa live. Corre aqui pra nossa live que a gente vai estar aqui ao vivo batendo papo, não só sobre o eclipse, sobre um pouco de tudo, né? Um pouco e de sobre tudo. OVNIs também. Sobre OVNIs. E falando em OVNIs, Cris... Falando em OVNIs, vai. Quem achava que a coisa tinha parado lá nos Estados Unidos, levanta a mão. Porque não parou. Eu não vou levantar porque eu já vi que não parou. Se liga nisso, vamos ver esse vídeo aqui, ó. Uma coisa bem surreal. Parece cintilando o negócio. Às vezes dá até a impressão de um asteroide, sei lá. Aqueles asteroides de filmes, assim, que vão passando. Surreal. É muito. Isso aqui tá chamando muita atenção. Tá viralizando bastante na internet, tá? Esse objeto brilhante foi registrado nos Estados Unidos. Mas estão sugerindo, não que seria uma explicação definitiva, mas existe pelo menos alguma explicação para esse caso. Pro próximo que eu vou mostrar não tem, tá? Mas para esse tem, então por isso que eu já quero começar com ele. E poderia ser... O que você acha, Cris? Um balão de Miller meio murcho? Sabe o balão de Miller o que é, né? Aquele balão de festa que ele é todo prateado, que geralmente se usa pra, sei lá, você tá fazendo aniversário ali, e aí, sei lá, você tá fazendo 15 anos. Aí tem o número 1 e o número 5, e é todo prateado. Então, é meio que isso. Poderia até ser, não dá pra descartar que seja um balão, que nem você falou. Porque você entende agora. que ele é todo prateado ali, ele é meio, ele já é meio brilhante por e si ele só. Acaba cintilando em várias direções. Faz sentido, pelo menos a explicação. Uma coisa que não faz tanto sentido é que assim, você concorda que você envia um balão e aí ele tá cheio ali. No caso, lá nos Estados Unidos é muito comum se usar gás hélio pra todos os balões, né? Aqui no Brasil a gente enche bexiga como? É na força da boca mesmo, né? Na força do maxilar. Na soprada. Na soprada. Lá nos Estados Unidos não, eles usam muito gás hélio, então você pode ver até em filme, o pessoal fica brincando com balão, em festa, tudo é sempre com gás hélio, então tá tendo uma festa ali, alguns balõezinhos vão acabar indo pro espaço. Literalmente. Não pro espaço, literalmente, mas vão pro céu, vocês entenderam, né? Aqui, se a gente tem um balão que ele vai pro alto, vai muito pro alto, a tendência é que com o tempo, depois de um certo tempo, ele pode acabar murchando, né? E aí ele, como ele já é reflexivo ali, né, bem reflexivo, ele pode dar essa aparência dependendo da direção do sol. Então, poderia até ser, né, Cris? Eu diria que é uma boa explicação. Mas agora, não é uma explicação definitiva. Se é isso de fato, deixa aí nos comentários o que você acha. O que vocês acham, exatamente, Posso dar o meu palpite? Dá o palpite, Cris. Eu acho que é isso mesmo. Tá parecendo bastante, eu vou na né? do balão dessa vez, viu? Tá parecendo bastante mesmo. Eu quero até pedir desculpa, pessoal. Eu tô com a voz meio estranha, a garganta meio ruim, mas é porque tá muito seco o ar. Aí eu fico aqui meio tempo inteiro tendo que beber água porque tá muito, muito seco mesmo. E o movimento tá bem suave também. O movimento não tem nada de anormal. Digamos, nossa, fez uma movimentação anormal, sei lá. Não tem uma propulsão, sei lá. Não tem nada. Então, seria uma explicação. Eu não vou arriscar dizer, tá? Pode ser de fato sim um balão de Miller, como pode ser alguma outra coisa, né? A gente tá acostumado a ver OVNIs, coisas estranhas no céu, então poderia ser? Até poderia. Olha, eu se tivesse mas não sei dizer, viu, Cris? Eu se tivesse que apostar é no balão. No balão? Eu apostaria. Eu não apostaria, mas se eu fosse forçado a apostar, se eu tiver... não, você tem que apostar, Richard. Tá, se eu te coagisse aqui a apostar. Você tá me coagindo a apostar, eu tô sendo obrigado a apostar. Talvez eu apostaria que fosse um balão. Talvez. Tá? E vocês? Então, deixa aí no comentário o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, né? Mal? É ou não é um balão? Concordam com a gente ou não concordam com a gente? Somos nós maus apostadores? Maus apostadores? Agora, Cris, isso aqui ok. A gente até tem uma explicação ali. Tá, qual que é o outro que você falou que não tinha? Agora, quem achava que a coisa tinha parado, coisas sem explicação,
Se liga nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Ó, repara nisso aqui. Olha lá, ó. Olha que bizarro. 3 objetos, 3 orbes ali, né? Tá numa altura que não condiz ali muito com drone, pelo menos, eu não sou especialista em drone, mas não condiz muito com drone. Esse não foi o único avistamento, vocês vão ver que teve mais. E sempre ali fazendo meio que uma coisa meio triangular. São 3 objetos, de vez em quando você vê o triângulo perfeito. Não é avião, dá pra ter certeza aqui que não é avião pelo brilho. Não é estrela, porque muda de posição, muda de momento. Ah, Richard, pode ser um satélite? Olha, a gente até pode ver um satélite brilhante dessa forma. Só que aí a gente seria, sei lá, a ISS, que é a Estação Espacial Internacional, o Telescópio Espacial Hubble, também tem um brilho muito grande. Teria que ser alguma coisa maior, então. Teria que ser um satélite grande, não é um satélite qualquer pra ter esse brilho. E aí não teria 3 assim, desse jeito, né? Viajando juntos ali. E não seria Starlink, talvez? Não, Starlink ele não teria esse brilho. Isso aí vocês podem ter certeza, tá? Starlink não tem esse brilho. A desculpa de todo mundo é sempre Starlink, né? E se fosse Starlink, outra coisa, além de ser um brilho muito mais fraco, pessoal, o Starlink geralmente a gente vê em linha ali, né? É um trenzinho. É meio que um trenzinho, né? Sempre meio que um trenzinho, sempre aquela coisa. Isso aqui não é trenzinho, isso aqui muda de posição, então não estão viajando exatamente na mesma velocidade, tem velocidades distintas, cada um deles, né? E a gente consegue perceber a tão famosa, né, formação ali de triângulo. E tem outros pontos de vista, que nem você falou também, não, ou não? Desse aqui não. Esse aqui foi agora no dia 3 de março. Só que olha que interessante que gravaram agora, Cris, no dia 6 de março. 3 dias depois, só que agora em Washington, D.C., lá nos Estados Unidos. Olha isso, eu vou até deixar o áudio de fundo, porque o áudio também ele é bem interessante, que dá meio que a impressão de quem tá filmando ali. Olha ali, ó. Olha, ele fala, o que a gente tá olhando? O que é isso que a gente tá vendo? E pi é essa. Olha isso. Aquilo ali no avião não é helicóptero. Olha lá, ele falou, ó, fez formação de triângulo, ó, de novo, ó, fez formação de triângulo, ele fala. Mais drone da FAA, Cris? Aprovado pela FAA? Ah, deve ser. Tudo aprovadíssimo aí. Tudo aprovadíssimo, né? É engraçado, pessoal, que foi uma grande palhaçada. Olha lá, ó, fazendo uma... Olha lá, formação de triângulo e ainda meio que girando ali. Uma coisa muito bizarra, muito estranha. Então a gente vê que continua essa festa de Drovenis, como ficou. Continua. E sabe o que é interessante? Que, em primeiro lugar, CIA não sabia, FBI não sabia, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. Todo mundo ali, tipo, tentando entender o que era a polícia indo atrás, era detetive, prefeito, governador, todo mundo. E aí, de repente, vem uma resposta mirabolante. Aí aparece a secretária do Trump e falou... Pessoal, é tudo aprovado pela FAA, ou seja, a agência regulamentadora ali que aprova que é que nem a agência, que é que nem a agência de aviação civil. Sim. Aqui no Brasil. Então, veio a secretária do Trump e falou, não, tá tudo certinho, tudo aprovado e a gente não teve surpresa nenhuma. Só me responde uma coisa, se era tudo aprovado pela FAA, por que eles ficaram mais de um mês tentando entender o que estava sobrevoando base aérea, o que estava sobrevoando base nuclear, que essas coisas começaram a sobrevoar as instalações mais sensíveis ali dos Estados Unidos, base nuclear, instalação militar, né? Lugar ali que guarda ogiva nuclear. Tava todo mundo em dúvida. Tinha militar no meio que não sabia o que era, tinha prefeito, tinha governador, tinha tudo. Ninguém tava entendendo nada. Nada. Não. Aí no final... Teve até uma audiência lá que teve uns caras lá do FBI, da CIA, um representante do FBI, um representante da CIA, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e todos eles falando, os congressistas questionando, peraí, vocês que estão ali na linha de frente, né, pra defender os Estados Unidos, estão dizendo que não sabem, e eles falaram, não, a gente não sabe. Tinha até gente daquela NSA, que é a famosa, lá, a grandona, a perigosa, que é a Agência de Segurança Nacional, que também não sabia. Aí do nada, assim, aparece um dia a secretária, gente, tá tudo em ordem. Agora, uma coisa que vale deixar bem claro, né, vocês acham mesmo que os chefões ali da CIA, do FBI, né, do Exército dos Estados Unidos, não ligaram lá pra FAA e falaram, isso aqui tá sendo autorizado? Ninguém teve essa ideia. Ninguém teve essa ideia? Se tivessem ligado, eles teriam falado, tá tudo confirmado, mas ninguém lembrou. Aí você pode dizer, não, então é muita incompetência dos Estados Unidos. Pessoal, uma coisa vocês podem ter certeza, se os Estados Unidos fosse tão incompetente assim, não seria, queira ou não, a nação mais potente do mundo.
Se fosse tão incompetente assim. Militarmente e economicamente também, né? Sim, né? Ainda é, né? A China tá ali, né? Chegando no páreo, mas os Estados Unidos ainda é, né, Cris? A China tá chegando, colando legal, mas ainda é os States. Então não sejamos inocentes, né, Cris? Não sejamos inocentes. Tem coisas que acontecem no céu e no espaço que simplesmente não tem explicação, e ainda estão acontecendo, continuam sem explicação, e o pior agora, o governo tá fingindo que não vê. Finge que não vê que é mais fácil, né? Assim não precisa dar explicação. O que os olhos não veem, apesar que aí os olhos veem. Os olhos veem, né? Aí que tá, né? Os olhos veem. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Se fosse os olhos não vendo, tudo bem, mas. E são muitos olhos. O que os olhos veem, o coração sente, né? Aí que tá, né? E vocês acham que é isso? Deixa a opinião aqui nos comentários. Sim, a gente tem algumas suspeitas, né? Como diversos, né? Green Berets lá, os boinas verdes e tudo mais, né? Diversas pessoas do grande escalão, né, ali dos Estados Unidos estão falando, né? E tem vídeo nosso aí, podia deixar aí no card. Sim, vamos deixar no box aqui, inclusive, né? Um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Tudo autorizado pela FAA, né? Tudo autorizado pela FAA. E se preparem pro eclipse, como eu disse, né? Vai ser agora de 13 para 14. Teremos live, então basicamente é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de Olho nos Céus. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.